Ele já chegou a perder mais de R$ 1 milhão com o mercado financeiro. Com as dívidas aumentando, ele fez de tudo para tentar dar a volta por cima. Já trabalhou como motoboy, motorista de aplicativo e também empreendeu em várias áreas, como por exemplo, locação de carros por assinatura, tráfego pago, dropshipping, entre altos e baixos. Foi nesse momento que o Otávio conheceu o Channelscast. Assistindo os episódios, ele decidiu mergulhar no modelo de canal Dark. Ele estudou, batalhou e o resultado foi surpreendente. Monetizou seu canal com apenas 4 vídeos. Quer saber como ele conseguiu monetizar o canal dele com apenas 4 vídeos? Então fica com a gente, porque está começando mais um Channelscast. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Edu, host aqui do Channelscast, especialista também da Channels. E hoje temos um episódio muito especial aqui com o Otávio Machado, nosso aluno que conseguiu monetizar um canal com 4 vídeos. Ele vai contar com mais detalhes como que é a história dele, né? Como que foi a história dele para conseguir monetizar o canal dele, porque inclusive ele já passou por muita coisa aí na sua trajetória até começar a trabalhar com o YouTube. Então, tenho certeza que você vai gostar, vai se identificar aqui com a história do Otávio. Eu, por exemplo, já me identifiquei por alguns pontos que ele já me falou aqui quando a gente estava conversando antes da gente gravar o episódio. E fica até o final aqui desse Channelscast que eu tenho certeza que você vai se conectar com a história do Otávio e você vai aprender muito também com as dicas que ele vai trazer aqui para você, tá certo? Então, Otávio, seja muito bem-vindo, tudo certo aí, cara? Tudo certo, Edu. Para mim é um prazer imenso estar com vocês. Eu sonhei com esse momento, né? Em dezembro de 2025, estava eu aqui procurando alguma solução, clamando por Deus, de fato mesmo. Deus me ajuda com alguma coisa. E aí eu achei ali um vídeo do Channelscast. E aí daqui a pouco eu comecei a maratonar todos esses vídeos, né? E daqui a pouco eu já estava sonhando com isso e falei, cara, um dia eu ainda vou participar do Channelscast, de verdade. Hoje eu estou aqui e estou muito feliz, feliz pra caramba mesmo. E para mim é um prazer estar contigo, Edu, te conhecer. Novo host do Channelscast. Tamo junto, irmão. Tamo junto, irmão. Cara, pô, prazer é meu, prazer aqui da Channels. Então, para começar, que eu sei que, pô, tem bastante coisa aí que você pode trazer para agregar aqui pro nosso episódio. Para começar, então, Otávio, traga aqui pra gente quem que era o Otávio antes do YouTube, né? O que que você fazia, com o que que você trabalhava, enfim, conta aí a sua história até conhecer a Channels e conhecer os canais Dark. Vocês estão preparados para ouvir história? Se estiver preparado para ouvir história, senta aí que lá vem história, né? Eu não sei se vocês são da década de 90, como eu também sou, então eu cresci assistindo o Fantástico Mundo do Bob, né? Eu sou muito sonhador, sou aquele cara que via aquele menininho andando naquele triciclo lá e viajava nas ideias dele, né? Eu sou do tempo do Fantástico Mundo do Bob. O Otávio, ele é do Acre e eu sou formado em sistema, eu sou pós-graduado em UX, né, experiência do usuário e pós-graduado em marketing. Né? Eu cresci ajudando os meus pais no negócio que eles tinham, um negócio próprio. Né? Meu pai tinha pastelaria, meu pai alugava pula-pula, tinha comércio e tal. Então eu cresci nesse ambiente e, assim, por muito tempo, né, eu queria trabalhar para outras pessoas porque eu achava que trabalhar com meu pai não era interessante, porque ele não me pagava o valor que ele pagava para os funcionários dele. Então eu conheci um pastor muito amigo meu, me deu a oportunidade de estudar no Senac. Né? Esse cara, ele era diretor dos cursos do Senac. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Otávio, tu quer fazer curso no Senac? Eu consigo te colocar lá como ouvinte, e aí tu só tem que ir e estudar. Então, assim, eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida de alguém me dar uma possibilidade, né, de sair daquele mundo que eu vivia, né, com meu pai e estar ali estudando e tal, né, tecnologia. E aí eu entrei no Senac, fiz todos os cursos que eu podia fazer de forma gratuita, né? E aí um dia esse meu amigo chegou para mim e falou assim, cara, tu tem vontade de dar aula? Porque eu não saí de dentro do Senac. E aí eu falei, até tenho, mas eu não sei como montar aula. Ele falou, eu te ensino, né? E aí me ensinou a montar um plano de aula, e aí eu comecei a pegar turmas e dar aula de informática básica, manutenção de computador, manutenção de notebook, né, o que vocês puderem imaginar com relação à tecnologia. Esse tempo que eu passei nessa instituição, trabalhando como professor ali, me possibilitou entrar em uma outra instituição, que foi a Fundação Bradesco. Eu fiquei 3 anos como professor no Senac, depois eu entrei na Fundação Bradesco e fiquei mais 6 anos. No Bradesco também foi voltado para a tecnologia.
né? Então, assim, entrar nessa outra instituição, explodiu minha cabeça, porque eu vi um outro mundo corporativo, né, muitas possibilidades, viagem, aprendizado, um monte de certificado que eu ganhei, certificado voltado para a área de tecnologia, de finanças, né, uma série de coisas, e foi legal pra caramba esse tempo também. Daqui a pouco, eu comecei, né, eu tive o primeiro contato ali com o mercado financeiro e eu comecei a estudar mercado financeiro, primeiramente Forex, mercado internacional. E aí coloquei uma grana no Forex, daqui a pouco eu perdi esse dinheiro no Forex, fiquei desanimado, e aí, né, deixei essa situação no mercado financeiro de lado, e aí saí do Bradesco, né, parti para outras coisas na minha vida aí. Eu lembro que eu tinha estipulado um valor, eu mudei para São Paulo, eu tinha estipulado um valor na época de R$ 25.000, se eu não me engano era isso mesmo. E quando eu chegasse nesse valor, eu ia pedir para sair do emprego ou eu ia fazer um acordo, né? E de onde que havia esse valor? Quando eu mudei do Acre para São Paulo, eu cheguei aqui, eu vi essa rotina maluca que é viver em São Paulo, né? Só para você ter ideia do que eu estou falando. Lá em Rio Branco, na minha cidade, eu morava distante do meu trabalho, demorava 10 minutos para chegar no trabalho. Na horário do almoço, eu ia em casa, almoçava, tomava um banho, deitava, tirava um cochilo, depois eu voltava para o trabalho. Aqui em São Paulo, tu sai de manhã com a tua mochila levando peixe frito, toalha, sabão, né? Tudo dentro da bolsa. E tu não sabe que horas que tu vai voltar pra casa, velho. Mano, eu não vou aguentar essa rotina 6 meses. Morando a 2 horas de distância do meu trabalho. Então, assim, era loucura. E aí eu cheguei aqui e eu falei, cara, eu vou voltar a estudar mercado financeiro, mas eu não vou estudar mais Forex, eu vou estudar agora B3, né, o mercado nacional. E passei a estudar esse mercado. Com isso, eu estipulei um valor que seria o teto, que quando eu chegasse naquele valor, eu ia abrir mão do meu emprego. E aí eu cheguei no bendito valor. Consegui fazer um acordo, saí do meu emprego e fui viver do mercado financeiro. Isso foi em 2018. Em março de 2020, eu já tinha ultrapassado a casa do milhão. Eu cheguei a 1,5 milhão, mais ou menos, né, de faturamento com a Bolsa, né, no Brasil. Utilizando ali uma série de parâmetros que a gente utiliza para poder tomar a decisão dentro do mercado financeiro. Né? Tem toda uma parte técnica em cima disso. Né? Eu comecei a investir em conhecimento e tudo e mergulhei de cabeça naquilo. Então, assim, né, em março de 2020, cara, por que em março de 2020? Né? Março de 2020 foi um período em que existia um ponto de interrogação gigantesco. A gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, existia rumores do que seria uma pandemia, a gente não sabia. Né? E aí nos noticiários aparecendo um monte de coisa fora do Brasil, e aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu lembro de um dia, bem num período de carnaval, que chegou um casal, uma família que tinha vindo de um outro país para o Brasil, eles tinham viajado de férias, voltaram, e foi uma primeira família que chegou com sintomas de Covid no Brasil. Né? O mercado financeiro começou a refletir essas notícias do que estava acontecendo no exterior, e para quem não conhece de bolsa, a bolsa tem um dispositivo de segurança que se chama Circuit Break. Quando a bolsa tem movimentos muito bruscos, a bolsa fecha e aí depois de um tempo ela volta de novo. Então, nesse bendito dia, eu estava posicionado com 750 mini contratos no índice da bolsa e a bolsa teve 3 circuit breaks no mesmo dia. Num desses circuit breaks eu estava posicionado com essa quantidade de lote, né, a bolsa fechou, no que ela voltou muito abaixo do meu preço. Então a corretora que eu operava na época, ela entendeu que eu não tinha capital suficiente para manter aquela ordem aberta e encerrou minha ordem. Essa ordem que eu estou falando para vocês era o equivalente a R$ 1.100.000. Eu demorei 2 anos para construir 1,5 milhão e eu perdi R$ 1.100.000 em um único dia. Foi insano o negócio. Naquele dia, assim, meu mundo caiu, eu queria que tudo aquilo tivesse sido um sonho, mas não foi de verdade. E assim, no outro dia acordei de manhã, olhei na minha conta, não tinha mais aquela grana toda, sabe? Eu fiquei desolado, fiquei perdido. Aí eu fui pro Acre, fiquei uns dias no Acre, fui pra Bolívia, fui pro Peru, tirei um tempo sabático, né? E voltei para São Paulo. Junto com tudo isso que eu tô falando para vocês, dessa relação aí com o mercado financeiro, né? Que meu dinheiro foi embora, e aí veio a vergonha, veio a depressão, ver o medo, ver as dívidas, né? O que me sobrou de dinheiro, eu tinha que pagar um monte de dívida. Eu lembro que na época eu tinha comprado um carro que era meu sonho. E quando eu comprei esse carro, foi o ganho de um dia antes no mercado financeiro. Eu cheguei no cara, assim, da loja de carro e comprei o carro no débito. Era meu sonho fazer isso. E aí, comprei esse carro à vista, depois eu pensei, falei, cara, eu fiz besteira, por que eu não refinancio esse carro
eu tô ganhando grana praticamente todo dia e vou pagando esse carro na pedalada, como a gente fala, né? E aí refinanciei o carro, fiz isso, daqui a pouco eu quebrei, não tinha mais grana para pagar meu carro, agora meu carro era do banco, eu tive que devolver o carro pro banco, o carro que eu tinha comprado à vista um período antes. E aí assim, cara, sabe quando você pega um punhado de areia e aí essa areia ela começa a escorrer entre os dedos? Foi como eu me senti naquele momento. Tudo que eu tinha conquistado ao longo de 2 anos foi se esvairando, foi indo embora, né? Foi muito tenso, né? Foi muito tenso. E aí eu voltei para São Paulo depois desse período sabático, falei assim, cara, vou fazer entrega de iFood. Só que assim, a moto que eu tinha na época era uma moto tipo muito top para estar na rua, né? Era uma moto de luxo, não dava para fazer esse tipo de coisa, e aí eu tive que vender a moto, comprar uma moto mais simples, peguei parte desse capital que eu tinha da venda da moto, coloquei no mercado financeiro de novo. Brilhante ideia, né? Aí eu tava com a cabeça bem zoada por conta da perda que eu tinha. Eu tentei recuperar toda a grana que eu tinha perdido em uma única semana e, pasme, eu perdi o dinheiro da moto também. E aí fiquei um tempo na rua fazendo entrega, né, como entregador do iFood, né? Nisso surgiu uma outra ideia. Eu falei, cara, eu não vou mais entregar no iFood. Eu vou abrir um restaurante de delivery em casa. Né? E aí eu tinha passado um tempo na Bolívia, no Peru, e lá eles comem muito frango frito empanado, né? Lá eles chamam de pollo broster. E aí que é aquele franguinho do KFC empanado, bonitinho, né? E aí eu comecei eu comprei um monte de frango, comecei a vender empanado, né? Não façam isso em casa, mas eu pegava as fotos do KFC, do Popeyes, utilizava ali, botava a minha marca em cima da marca dos caras, e aí fazia tráfego pago e jogava para dentro do meu restaurante no iFood e conseguia fazer vendas. E aí, depois de um tempo, eu até estava vendendo bastante, mas depois de um tempo veio um amigo meu do Acre para São Paulo e ele foi para a região de Alphaville, que fica aqui em Barueri, em São Paulo. E aí esse cara conheceu uma pessoa que estava precisando de um programador. E ele passou o meu contato para essa pessoa. O cara entrou em contato comigo, eu fiz uma entrevista e consegui um emprego como desenvolvedor. De ir para essa empresa trabalhar em Alphaville, eu acabei descobrindo que a empresa dos caras também trabalhava com o mercado financeiro. E aí surgiu uma oportunidade no meio daquilo tudo de eu chegar pro dono da empresa e falar para ele, falei, cara, nos últimos 2, 3 anos da minha vida eu trabalhei só com isso. E mostrei todo o relatório de ganho que eu tive, né, ao longo daquele tempo pro dono da empresa, e ele falou assim, caraca, mano, como foi que tu chegou aqui, né? Aí eu fui contar toda a minha história, o que aconteceu, a perda de grana que eu tive e tal, e ele me deu uma oportunidade de operar um capital dentro dessa empresa, né? A princípio, para me ajudar, tudo que eu fizesse ele ia dividir comigo. Então, assim, ele disponibilizou R$ 5.000, com 2 semanas eu já tinha feito R$ 15.000 acima do valor que eles tinham liberado para mim. No próximo mês, R$ 50.000, eu fiz R$ 85.000 acima do valor que eu tinha. O terceiro mês, 300 pau, eu fiz 190 mil. Né? Aí eu já mudei para Alphaville, já estava vivendo vida de bacana de novo, né? Gastando dinheiro que nem água de novo, né, de forma dissoluta. E aí eu saí dessa empresa, montei uma empresa, porque aí eu comecei a fazer uma série de conexões nessa região, né, e montei uma empresa de locação de carro por assinatura. Eu já tinha levantado uma grana, né, eu comecei a trabalhar com locação de carro por assinatura, só que tudo isso era num período de pandemia, né? Tudo isso estava acontecendo naquele período de pandemia, né? E aí a gente captava a grana através da locação dos carros e eu precisava girar esse dinheiro. Então, assim, o que eu comecei a fazer? Alugar apartamento e sublocar no Airbnb, né? E ganhava grana sublocando um apartamento que eu não tinha, né? Eu alugava esse apartamento e sublocava ele no Airbnb. E com isso eu consegui fazer muita grana também. Fazia 2, 3 vezes o valor de aluguel. Mas por quê? Porque eu procurava regiões de São Paulo que tivessem alta demanda, né? Região próximo da Paulista, região próximo de centro de coisas e tal, e dava para fazer grana. Nisso, né, teve ali um lockdown que a cidade fechou, né, o Brasil fechou, então a gente não sabia o que seria tudo isso, né, eu estava com um débito mensal gigante todo mês, e aí, sem entrada de dinheiro, eu acabei quebrando a segunda vez. Só que dessa vez não foi com 1,5 milhão, foi com 4 milhões, né? Então foi o segundo quebra que eu tive, né? Então assim, eu não sofri tanto da segunda vez como eu sofri da primeira vez. Porque da primeira vez eu demorei 2 anos para construir esse capital. Da segunda vez eu demorei 9 meses, 10 meses mais ou menos. Até tudo isso acontecer. Foi de uma forma muito explosiva, sabe? Talvez haja uma confusão no período de data, porque eu estou falando, né, de forma muito acelerada, e aí assim eu não estou passando tanta informação, né? Mas assim, e aí eu quebrei a segunda vez. Cara,
E aí foi bem complicado, né, se reconstruir no meio de tudo aquilo. Com tudo isso, né, aí eu vendi escova de dente de bambu fazendo dropship na internet, né? Por que eu vendi escova de dente de bambu? Porque eu achei uma causa em cima daquilo. Sustentabilidade. É uma frase de uma headline que eu tinha colocado no meu site, era vamos juntos salvar o mundo, e por que não através do seu sorriso? E aí a pessoa entrava dentro do meu site, ela via ali aquele pack de escova de dente de bambu, e quando chegava na oferta, a oferta era gratuita. Mas como assim? Eu estou entrando num site para comprar escova de dente de bambu e tá aqui, solicite suas escovas de forma gratuita. Quando a pessoa colocava o CEP dela, o valor estava embutido nisso. A estratégia que eu utilizava dentro era grátis mais frete. Então, quando ele colocava o CEP, automaticamente já cobrava o valor das escovas. Daí, como eu fazia drop, então eu vinha da China, direto para casa da pessoa. Com isso, eu cheguei a faturar uma média de 50 mil reais com venda de escova de dente de bambu. E aí, por que eu parei de vender? Descontinuou porque eu estava gastando muita grana com tráfego pago e não estava mais rendendo o mesmo tanto, né? Então, assim, cara, eu fiz bastante coisa, né? Delivery, mercado financeiro, dropshipping, entrega de iFood, né? E aí, já por último, dessa jornada toda, eu tava na rua fazendo Uber. E aí, assim, cara, não é legal você passar 12, 14 horas do seu dia dentro de um carro, dirigindo numa cidade onde o trânsito é parado de forma absurda, mas até nisso eu tentava achar uma possibilidade de conhecer outras pessoas, porque assim, o meio que eu tô frequentando é esse. Eu posso pegar aqui, eu tenho acesso a 20 pessoas praticamente dentro do meu carro todo dia, porque era uma média de corridas que eu fazia todo dia. Vai que alguma dessas pessoas podem facilitar a minha vida. Eu sempre procurei olhar dessa forma. Nunca deixando me entregar para a situação que eu estava passando naquele momento, mas tentando achar uma possibilidade de alguma coisa. E aí tentava fazer contato com um, com o outro, e aí às vezes apareceu o serviço de uma venda de um site para um, de uma venda de tráfego pago para outra pessoa. E aí com isso eu ia fazendo grana, mano. Do limão, de verdade, fazendo uma limonada, né? E aí tava eu aí, meio desanimado, né? Já chegando próximo do que, como eu encontrei a Channels, né? Já chegando ali em dezembro de 2025, eu tava meio que desanimado por conta da situação, porque assim, eu tentei uma série de coisas, só voltando, recapitulando um capítulo antes, uns 6 meses antes de encontrar a Channels, eu comecei a desenvolver um sistema de gestão financeira para motoristas de aplicativo. Eu achei que existia um gap absurdo dentro disso, porque tem muito motorista na rua, mas esses caras não ganham dinheiro. E por que esses caras não ganham dinheiro? Porque não tem uma gestão eficiente do negócio deles. Assim, eu passei a observar isso no período que eu estava trabalhando na rua como motorista. Falei assim, cara, eu vou desenvolver um sistema. E aí gastei uma puta energia fazendo esse sistema, desenvolvi o negócio, soltei o MVP na rua, mas não teve a adesão do mercado que eu imaginava. Só que assim, eu gastei dinheiro, eu gastei tempo e não tive o retorno que eu tava esperando. E aí eu falei, cara, e agora, mano? Não sei, tô sem grana, velho. Tô, né, pra tudo. E aí o que eu vou fazer? Aí tava eu, né, voltando lá em dezembro de 2025, caçando alguma coisa para ganhar dinheiro, tá scrollando ali o YouTube, aparece uma thumb muito bonita, né, da Channels, assim, essa pessoa fez 60 mil reais em 30 dias. Falei, mano, o que esse cara fez? O que eles estão observando que eu não estou observando? Em 2021, eu já tinha ouvido falar de canais anônimos, né, de canal dark, mas eu não dei moral, porque eu estava ganhando grana no mercado financeiro, estava envolvido com outras coisas, então assim, não dá pra gente abraçar o mundo. Então eu acabei não dando moral para canal dark. E aí, né, achei esse vídeo da Channels, eu não lembro de fato qual foi o episódio que eu vi ali, mas acho que foi do menininho que monetizou o canal dele com celular, fazendo vídeos pelo celular, e ele tinha 7 canais, acho que esse foi o primeiro vídeo que eu vi. Sim, eu não me lembro o nome agora dele, mas ele monetizou 7 canais apenas com o celular. Foi basicamente isso. Eu pirei, eu falei, mano, ou esse moleque tá mentindo, eu não sei, mano, porque será que o cara conseguiu fazer esse bagulho pelo celular, cara? É ator, pô, igual você também é ator, é tudo contratado nosso. E aí tá, mano, aí tá. Assisti o vídeo dele, gostei pra caramba. Aí um vídeo de um outro brother que também já tinha tentado um monte de coisa, tinha trabalhado no digital e não sei o que, e ele deu um monte de dica legal pra caramba. E aí eu falei, bicho, eu vou começar no YouTube. Eu vou começar para ontem. Aí, né, teve uma série de erros que eu cometi, né, nessa de querer começar, né? Acabou que eu comecei a ter aquela obesidade de conteúdo, porque eu passei a consumir muito conteúdo, né, de outros canais e tal, não foi direcionado, né? Eu tava sem grana até para investir num curso, velho. Então, assim, eu tinha que procurar o que a internet tinha para me disponibilizar de forma gratuita. É legal estudar pelo YouTube? É, mas o conteúdo não tá organizado,
né, por padrão, por escala, né? Então, assim, a ideia de ter um método é porque você vai seguir o passo a passo. Então, assim, e aí... Desculpa até interromper, mas só para até falar sobre isso, né? Você também não acaba misturando os métodos, porque existem várias formas de você fazer dinheiro no YouTube, né? Quando você começa a ouvir e a consumir vários conteúdos de vários mentores diferentes, né? De outros lugares, enfim, você acaba levando isso pro seu canal e pode ser que demore mais tempo para você conseguir ter resultado, né? Porque você vai estar misturando ali várias metodologias. Exatamente. E aí, cara, eu, né, pegando exatamente isso que a gente está falando, né, essas várias metodologias, eu peguei um canal que eu já tinha, que era eu não contei para vocês aí no início de toda a minha trajetória, mas eu também cantei 15 anos na igreja, eu tenho um CD gravado, tenho vários clipes gravados aí na internet e tal, tem toda essa área musical também. Eu peguei esse canal que eu já tinha, que era de 2013, falei, eu vou transformar esse canal num canal dark, porque ele já existe, vai ser fácil monetizar esse canal, isso era o que eu pensava naquele momento. Peguei o canal, pelo fato de ser cristão, comecei um canal de oração na manhã. E aí, assim, postava shorts e postava vídeos longos, né? Daqui a pouco eu comecei a ganhar muita gente vindo do shorts, mas essa galera não assistia meus vídeos longos. Públicos diferentes. E aí, assim, gastei uma puta energia nesse canal, né, jogando 2 vídeos por dia, fazendo vídeo com a voz aquela voz bem conhecida lá do Valentino? Valentino, e aí fazendo, né, um roteiro muito interessante. E assim, eu costumo dizer que a perda não foi grande com esse canal, mas eu tive um ganho absurdo, porque assim, espiritualmente eu estava gerando uma parada assim que estava me fortalecendo por dentro de uma forma absurda. Tava me dando uma fé, cara, né, eu assistia os vídeos da Kira de manhã, criava vídeo de oração à noite, e aí aquele negócio crescendo dentro de mim, eu falava, cara, eu vou monetizar meu canal, vou monetizar meu canal, vou monetizar meu canal, né? E aí acabou que chegou um dia, né, que eu não sei se vocês já assistiram um filme do Forrest Gump, o contador de história, né? É um filme muito conhecido. Aqui, ó, o meu quadro. Tá vendo ali? É que tá ao contrário, não sei se tá aparecendo. É, Run, então, Forrest Run. Tem um quadro do Forrest Gump aqui. é exatamente isso. Né? Então, assim, esse filme, ele marcou minha vida, né? E sempre que eu tô afim de chorar, eu assisto ele de novo. É porque ele é uma puta história de vida, né? Assim, no início do filme, o Forrest ele tá sentado na pracinha, né, esperando o ônibus, e aí tem uma moça sentada do lado dele. Ele sempre cita uma frase que a mãe dele falava, porque a mãe dele era a referência de vida que ele tinha. E aí ele fala assim: a minha mãe sempre dizia que milagres acontecem todos. Milagres acontecem todos os dias. Tem gente que não acredita, mas acontece. E aí, cara, eu ficava repetindo aquilo dentro da minha cabeça, sabe? Bicho, eu tô precisando de uma intervenção divina, eu tô precisando de um milagre, eu acredito que milagre acontece. E aí, assim, eu não sei qual a religião de quem tá assistindo o vídeo, eu respeito todas as religiões. Mas eu lembrei também, num dia de manhã que eu acordei assim, que eu tinha colocado energia de forma absurda no canal, e os vídeos não passavam de 50 visualizações, não passavam de 100 visualizações. E aí teve um dia que eu acordei assim, vai ser até engraçado se eu vou falar. E isso que tava no primeiro mês, né? No primeiro mês. Desculpa cortar, é que você tava só no primeiro mês, vale ressaltar isso, né? Era em dezembro foi em dezembro que você começou, né? Eu acordei assim, meio puto com Deus, sabe? Eu assim, pô, Deus, eu tô fazendo os negócios direitinho, né, e não tá dando certo. E aí eu lembrei de um texto na Bíblia que está intitulado como a pesca maravilhosa. Né? Por que a pesca maravilhosa? Fala que Pedro passou a noite inteira pescando e ele não pegou nada. E aí no outro dia de manhã, esse pescador, ele chega na praia, tem um cara que está dando uma palavra para uma multidão, e esse cara, ele se aproxima de Pedro e fala assim: joga a rede do outro lado. E eu me arrepio falando disso, mano. E aí o Pedro, ele pega e fala assim: mas senhor, eu pesquei a noite toda e eu não consegui nada, mas se o senhor tá falando, eu vou jogar a rede. E aí a Bíblia fala que ele pegou a rede, jogou, e quando esses caras começam a puxar a rede, a rede, ela só faltou não vir de tanto peixe que estava vindo. Eles tiveram que gritar para os outros barcos que estavam perto, falei: ei, vem para cá, vem me ajudar, porque a rede vai arrebentar, a gente não tá conseguindo puxar. E eu lembrei desse texto, né? E falei assim, Deus, eu passei a noite inteira, né, pescando, e eu não consegui pegar nada ainda. Mas me dá uma estratégia me dá uma palavra para eu conseguir. E aí eu
eu lembro que eu abri o YouTube, eu sentei na frente do computador e abri o YouTube numa guia anônima, porque eu vi alguém falando que era interessante para você pesquisar, né, por causa do cookies, do histórico que a gente tem e tal. E aí apareceu um vídeo do nicho que é o meu canal hoje. E aí eu pirei quando eu vi aquilo, que o vídeo tinha sido postado 2 dias antes, tinham mais de 200 mil, 100 mil visualizações, um monte de comentário. Eu falei, cara, é isso. Eu vou fazer um canal sobre isso. E, Edu, dia 2 de janeiro, eu criei o meu canal. Criei o meu canal, eu demorei 2 dias ainda para postar vídeo no canal, porque aí fiz toda aquela parte de configuração, eu falei assim, eu vou fazer tudo de forma certa, mas era tudo que eu criava na minha cabeça, assim, né? Fazer tudo de forma certa, eu vou criar o canal hoje, eu vou dar aqui 24, 48 horas para o canal entender que ele foi criado, criar, né, a parte de branding do canal, né, o avatar, tudo bonitinho. E aí depois eu vou colocar os vídeos. Depois que eu soltar os vídeos, eu não vou soltar tudo de uma vez. Eu vou dar mais uns 2 dias, aí eu começo a soltar os vídeos. E aí eu fui programando, né, eu fiz uma série de vídeos já de uma vez e deixei esses vídeos programados no canal para nunca faltar vídeo. E, cara, quando chegou no 4º vídeo desse canal, um vídeo viralizou, né? Eu tava falando pro Edu, antes da gente começar aqui, que eu acordei um dia de manhã e eu falei assim, tá acontecendo alguma movimentação diferente nesse canal. Do nada apareceu 10 inscritos a mais, né? Essa foi a movimentação diferente, né? E aí eu dormi, quando foi no outro dia que eu acordei, 10 mil visualizações no vídeo, mano. Eu pirei com isso. Aí eu saí pra correr. Quando eu atualizei o YouTube Studio de novo, mais 10 mil visualizações, e um monte de comentário, um monte de inscritos, né? E toda vez que eu falo, mano, eu pirei com isso, né? E aí assim, eu falei, caraca, mano, monetizei meu canal. Bicho, eu tive uma crise de choro tão absurda, assim, que era uma crise de choro, assim, misturado com alegria, gratidão. E aí, assim, teve uma... Eu vou pegar aqui, ó, mostrar para vocês esse caderno. Ele tá cheio de escritos. Ao longo desses dias eu vim escrevendo uma série de coisas, né, assim, de declarações. E eu sou feliz por causa disso. Quando eu ganhar a minha primeira grana, eu vou fazer isso. Tá escrito aqui que eu ia comprar Também tem o meu. Então. Também tem o meu. Tá escrito aqui que eu ia participar de um Channels Cast. Eu tô aqui hoje, né? Então, assim, isso acontece, velho. E aí, bicho, né, passou aquela primeira semana, assim, aquele boom do canal de forma, né, astronômica, e eu atualizava todo o tempo aquela aba de monetização para saber se eu já podia pedir a monetização e nada acontecia. E aí aquilo já começou a me deixar aflito, né? Porque não sabia o que estava acontecendo, né? Eu sei que passou mais ou menos assim, 1, 2 semanas mais ou menos, e aí o YouTube me libera o bendito botão. Né? E aí eu solicitei a monetização, né? Teve uma baixa nas visualizações do canal, mas assim, esse bendito vídeo, ele saiu levando todos os vídeos, os que estavam para trás e os que vieram para frente, né? Porque já existia um público que ia consumir aquele conteúdo, né? Então assim, no 4º vídeo eu monetizei, né, basicamente o meu canal, né? Porque demorou uns dias para liberar a monetização, mas foi no 4º. 4 vídeos e quantos dias, mais ou menos, para que você monetizou? Eu criei o canal no dia 2, mano, foi na outra semana. Né? Dia 2 de janeiro eu criei o canal, na outra semana o canal monetizou, porque assim, eu teve esse espaço de tempo que eu criei o canal dia 2, mas 2 dias depois eu configurei o canal, 2 dias depois eu postei os vídeos, né? Aí meio que foi na segunda semana, sabe? Mas foi no 4º vídeo, né? 10, 14 dias ali conseguiu as métricas de monetização, né? E isso você ainda, só para ficar claro aqui pro pessoal, para quem tá assistindo a gente, inclusive, se você tá assistindo o episódio aqui, você não deixou o like, você tá maluco, né? Então, pô, deixa o like aí, dá aquela moral aqui pra gente, deixa o like aqui, se inscreva também no nosso canal aqui do Channels Cast. E, Otávio, você já tinha entrado na Channels ou ainda não? Quando que você entrou na Channels? Cara, eu entrei na Tina semana passada, né? Porque assim, Ah, foi semana passada que você entrou. semana passada eu entrei na Tina. E aí, sabe o que foi legal? Quando eu monetizei o canal, eu fiz questão de tirar um print. E aí, depois pede pro Gui dar uma olhada no Instagram dele, porque eu mandei umas 10 mensagens pra esse cara, falando assim, mano, eu monetizei meu canal assistindo o Channels Cast de forma gratuita. Né? E assim, eu mandei várias mensagens para ele, né? E aí, numa dessas, né, ele me respondeu e eu falei assim, cara, eu tô muito feliz, muita gratidão pela tua vida, muita gratidão pela equipe da Channels, muita gratidão pela vida do Cassiano, né? Porque foi necessário uma pessoa sonhar lá atrás, começar para acontecer esse movimento todo.
né? E aí eu acho muito legal isso, né? Então, assim, agradeci demais e falei assim, cara, como gratidão, eu vou entrar na Channels, né? E aí a ideia, a princípio, era entrar no clube, né? Porque financeiramente falando, era o que mais cabia no meu bolso no momento, mas eu falei, não, mano, eu já cheguei cotando como que era para entrar no Gold, porque a ideia era essa, entendeu? Aí ainda não tá nas minhas condições no momento, mas eu entrei no Legacy e tô feliz pra caramba, né? E assim, uma troca absurda, uma comunidade insana, né? É muito conteúdo massa, assim, eu tô pirando com tudo que eu tô aprendendo, né? Agora da forma correta, né? Pô, Otávio, você está mostrando aí pra galera que sim, é possível monetizar aqui com as informações do Channelscast, né? Já tiveram outros casos também de alguns outros alunos que monetizaram, tiveram resultado com as informações que os alunos passam aqui no Channelscast. Mas é lógico, né, que estando ali com a comunidade, dentro da nossa comunidade, com as aulas, com os cursos, igual a gente já até comentou aqui no episódio, tudo fica mais fácil, né? Você tem ali o conteúdo de uma forma didática, você tem os especialistas ali que você pode tirar dúvida a qualquer momento do dia, né? De segunda a sexta, então fica tudo mais fácil. Mas agora eu quero falar sobre os seus canais, né? Para você apresentar aqui para a galera, mostrar para a galera qual que é o teu processo de criação. Então, a gente vai partir aqui para um conteúdo um pouquinho mais técnico. Eu queria que você falasse aqui para a gente, então, Otávio, a frequência de postagem, se você está postando vídeo todo dia, a minutagem também, qual que é a média, né, da duração de tempo ali dos canais, o idioma. Então traz um resumão aí pra galera, porque a galera, né, vai estar sempre comentando aqui, qual que é o nicho, quantos vídeos ele posta por dia, enfim. Então traga aí um raio-x aí do seu canal, no caso, né, que você acabou conseguindo monetização. Só uma ressalva antes de eu entrar nessa parte técnica. Isso é tão real, dessa questão da monetização através do Channelscast, né, de consumir esse conteúdo do Channelscast, é que se vocês olharem aí, 90% dos vídeos tem comentário meu. Né? Eu agradecendo, eu comentando, eu abençoando a vida da pessoa que estava dando aquela entrevista. Então, assim, eu estava ali todos os dias, né? E aí agora vamos para a parte técnica, né? A minutagem dos vídeos. Cara, a minutagem dos meus vídeos, quando eu comecei o canal, tava com 13 minutos. 13, 14 minutos era a minutagem dos vídeos, né? No máximo 15. Agora, os vídeos do canal estão entre 20 e 25 minutos. A minha frequência de postagem é todos os dias. Mas por que eu posto todos os dias? Porque eu paro um dia na semana, eu faço, né? Antes eu estava fazendo eu paro geralmente na quarta-feira e eu faço vídeos para a semana toda até a próxima quarta. Só que agora eu estou fazendo uma média de 15 dias, então eu estou deixando um backlog de 15 dias, de 15 vídeos para frente. Então, assim, isso me deixa relax, mano. Me dá a possibilidade de criar outros canais, parar mais tempo para estudar, porque nesse período eu também estou estudando pra caramba. Então, assim, eu separo um dia da minha vida que eu começo 7 horas da manhã e eu vou dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Mas aquele dia ele é separado para criação de vídeo. Assim, 15 vídeos. Agora não é só mais um canal que eu tenho, eu já estou com 4 canais. Então imagina que eu estou fazendo uma média de 60 vídeos. E aí, né, antes estava sendo só um dia, agora está sendo meio que um dia e meio, 2 dias no máximo, para criar todos esses vídeos, com thumb, com as descrições, tudo bonitinho, configurado do jeito que tem que ser. Perfeito. Qual que é o nicho que você está trabalhando, Otávio? Cara, o nicho que eu tô trabalhando é o nicho de saúde. Eu não vou falar especificamente o subnicho que eu tô utilizando, mas assim, procurem, quando vocês pararem para observar o nicho de saúde, procurem enxergar uma dor. Como qualquer outro tipo de nicho, observem uma dor. A ideia do canal Dark não é você criar um canal que ele vai nascer hoje, vai viralizar por um mês e ele vai morrer no próximo mês. Mas assim, por que eu escolhi o nicho de saúde? Na verdade, foi por um milagre, né? Mas existe uma dor latente. Sempre vai existir gente doente, sempre vai existir gente com problema. Essas pessoas vão estar pesquisando vídeos na internet. Se você cria um SEO, uma descrição legal, um título legal, esses vídeos vão aparecer no Google, esses vídeos vão aparecer nas pesquisas por inteligência artificial, se você mantém essa estrutura bonitinha. Outro ponto, procurem dores focada num público acima de 50 anos. Eu acho que isso é muito interessante, porque é um público que consome conteúdo um pouco mais longo. Então, assim, saúde que tenha uma dor latente para um público acima de 50 anos. É basicamente isso. Então, olha só aí a dica de ouro que o Otávio está passando, para caso você aí esteja pensando em fazer
no nicho de saúde, até porque é um nicho muito amplo, né? Existem milhares de subnichos, né? Então, a dica do Otávio é essa: você procurar ali fazer vídeos um pouco mais longos, até porque o público, e é fato, né? O público 50 a mais gosta de consumir vídeos mais longos e procurar uma dor específica. Então, aí a dica de ouro do Otávio, e eu assino embaixo, tá? Concordo plenamente. É um dos caminhos aí que você pode seguir aí no seu canal. E como que você faz a thumb e os títulos? Como que você estrutura os títulos? Como que você modela a thumb? Lógico, não precisa ali falar muito detalhes, né, para você não abrir o subnicho, mas de que maneira você trabalha isso usando as suas referências? Cara, hoje eu já cheguei num ponto que eu já estou utilizando meu próprio canal como referência. Porque como ele monetizou e ele tá assim de forma muito absurda, eu estou procurando, né, basicamente dentro dele, se automodelando, né? E os próximos vídeos que estão vindo. O momentum que a gente fala, né? O momentum ali de expandir e estourar. Inclusive, os próximos canais que eu já comecei depois desse foi modelando meu próprio canal. Então, assim, o meu canal, ele é um especialista, é um avatar que ele é um especialista. Então, assim, como que eu faço para criar as minhas thumbs? Eu criei como ferramenta que eu utilizo para criação de roteiro, eu utilizo o Claude. Então, assim, eu tenho vários agentes dentro do Claude. Eu tenho um agente para criação de título, eu tenho um agente para criação de texto para thumb, eu tenho um agente para criação de roteiro, eu tenho um agente para criação de descrição, eu tenho um agente para geração de imagens que eu vou colocar dentro do meu vídeo, né? Então, assim, eu primeiro gero os títulos, esse título eu jogo dentro do meu agente de roteiro, aí ele já está todo configuradinho para gerar o roteiro do jeito que eu construí, ele me dá, aí esse título eu uso no meu agente de texto para thumb, aí ele me dá o texto que eu tenho que colocar na thumb baseado no título, e aí esse título eu coloco no meu agente que vai gerar uma expressão para chamar a atenção do meu avatar na thumb. Então, assim, é texto mais avatar. E aí é meio que baseado nisso, né? As minhas thumbs, né? Ela é um personagem mais o texto, mas assim, tudo tá pautado, começando aqui do título, né? Esse título eu gero texto para thumb, esse título eu gero o personagem, como que ele vai estar na thumb, e esse título eu gero as imagens que vão aparecer no roteiro, né? Na verdade, gero o roteiro, aí eu pego o roteiro, eu jogo num agente que vai gerar as imagens para dentro da minutagem, então assim, a cada 2 minutos aparece uma imagem para aumentar a retenção do meu canal, né? Porque assim, para não ficar um vídeo chato, só aquele especialista falando todo o tempo, eu faço umas trocas de cena. Então eu jogo uma imagem que tem relação com o que o personagem está falando. Claro. Até para reforçar a mensagem, né? Até para reforçar um ponto importante do roteiro. Isso é bem importante. Então, a thumb você usa o Canva, ou você usa o ChatGPT? Como que você faz ali o desenho da thumb? Para desenhar a thumb, eu utilizo o próprio Canva, né? Aí para montar a estrutura, mas para gerar as imagens, aí eu gero o prompt da imagem no próprio Cloud, pega esse prompt, aí eu utilizo como ferramenta para gerar as imagens o Whisk, o próprio Flow do Google. Eu não sei se vocês já ouviram falar na ConfUI, né? Então, assim, eu estou dando uma estudada nela e eu estou utilizando a ConfUI também para algumas coisas específicas, mas a princípio está sendo como teste, porque eu estou estudando ela também, né? E aí daqui a pouco eu quero gerar um fluxo todo automatizado, partindo disso, né? Legal, automatizar toda a operação, né? Então, resumir aí para a galera, a thumb, o Otávio está fazendo no Canva, as imagens ele gera ali pelo Whisk, pelo Flow também, né, que ele comentou, os prompts das imagens, ou seja, os comandos ali para você gerar as imagens, faz no Cloud, roteiro, título, até a descrição aí do vídeo, ele trabalha com os agentes no Cloud, o Cloud realmente é maravilhoso, eu também uso só o Cloud hoje para fazer aí os roteiros. Enfim, aí tem o Avatar, você usa alguma ferramenta específica? Cara, eu desenvolvi uma ferramenta de SRT, né? Então, eu gero o roteiro lá dentro do Cloud, eu pego esse roteiro, eu jogo dentro da minha ferramenta para gerar o SRT, pego esse SRT, jogo dentro do CapCut, gero a voz, né? Aí, essa voz eu coloco dentro do Dreamface. Não sei se você já ouviu falar dessa ferramenta. Dreamface. Dreamface, né? E aí dentro do Dreamface eu coloco lá o meu avatar, né, a imagem dele, e eu coloco o áudio que eu gerei no CapCut. E aí eu faço esse lip sync, né?
E aí, nisso eu tenho um vídeo, né, do avatar falando o áudio. Aí eu devolvo esse vídeo já pronto para dentro do CapCut e aí eu faço as edições finais, né? E aí eu tenho um vídeo pronto. Esse processo de criação todo, ele demora uma média de 30, 40 minutos para gerar todo o conteúdo e já sair com o vídeo pronto. A edição, quando eu já estou com todo o conteúdo pronto, aí é 10 minutos, mano. 10 minutos por vídeo no máximo. Porque o que eu faço? Como eu estou trabalhando com escala, então eu já gero todos os roteiros, todos os SRTs, todos os áudios, todos os vídeos, aí depois eu parto só para edição. Então eu criei uma esteira de produção, né? Então você leva aí cerca de 40 minutos a 1 hora para fazer cada vídeo. É isso, né? Basicamente isso. Show de bola. E como, fala agora um pouquinho aí da sua rotina, você já falou do processo de criação, como que você aplica isso no seu dia a dia, né? Você comentou ainda que está trabalhando como Uber, você tá bem no processo, né, de começar a fazer dinheiro com o YouTube e daqui a pouco, bom, quem sabe você só vai, eu já até falei para você antes da gente começar o episódio aqui que eu quero ter a parte 2 com você, onde você vai aí ter mais resultado ainda com o YouTube, então, inclusive eu já quero que o pessoal aí comente nos comentários aqui desse episódio, Otávio, parte 2, onde ele vai estar faturando 10 mil, 20 mil, 50 mil. Você tem um objetivo aí, Otávio, que você já tem em mente? Claro, caso você queira compartilhar. Claro, cara, eu tive uma conversa com o Edu, né, e eu mostrei para ele um print que eu tenho na tela do meu celular, que foi um comentário de uma pessoa no vídeo do Channelscast, e aí eu peguei esse print e eu coloquei ele como papel de parede no meu telefone. E aí, assim, eu sou feliz e grato por todos os meses receber mais de 50 mil reais todos os meses, de forma simples. Tem uma série de coisas aqui, né, que está escrito. Mas é basicamente isso, né? Eu almejo chegar nos 50 mil reais por mês. E é assim, eu vou chegar. Só não sei quanto tempo vai demorar, mas eu vou chegar. Tenho certeza. Então, pessoal, comenta aí Otávio 50K, Otávio 50K, para você comprovar aí que você está assistindo. A gente já está indo para a reta final aqui do nosso episódio. Então, coloca aí, posta aí nos comentários, né? Escreva nos comentários Otávio 50K para provar que você está aqui com a gente até o final do episódio. Otávio 50K. Então, Otávio, fala um pouquinho da sua rotina aí para a galera, para principalmente, tem muita gente que tem dúvida, né, Otávio? Pô, Otávio, eu tenho um filho, eu também trabalho, sou CLT, e, pô, eu tenho dificuldade ali de conseguir colocar no meu dia a dia. Então, traga aqui pra galera como que você faz os vídeos aí com sua rotina, que eu sei que ela é agitada. É bem puxada, né? Eu sou pai de 2 meninas. Eu tenho essa cara de bebê aqui, mas eu já sou pai, tenho 35 anos, inclusive semana que vem é meu aniversário, dia 16 de março. Show de bola, parabéns, mano. Eu vou dar parabéns aí pra você. Valeu, meu brother. A minha rotina, cara, eu ainda tô na rua trabalhando como Uber, né? Então, assim, por que eu separo as quartas-feiras para poder fazer vídeo? Porque quarta-feira, para quem mora em São Paulo vai entender o que eu tô falando, é o dia do rodízio do carro. Então, nesse dia é o dia que eu não rodo. Então, esse dia, ele é específico para criar vídeos do YouTube, né? Então, assim, eu acordo geralmente 5 horas da manhã, e aí tomo um banho, tomo meu cafezinho, saio pra rua, né? Eu passo uma média de 12, 14 horas na rua dirigindo todos os dias. E assim, um ponto muito legal sobre o Uber é porque, assim, às vezes eu pego uma galera que eu vejo que eles estão passando por uma situação que não tão fácil, e é muito engraçado que a galera entra no Uber e começa a contar a vida inteira dela pro motorista. E aí daqui a pouco eu tô falando assim, cara, faz o seguinte, entra no YouTube, tu tem YouTube aí no celular? Procura Channelscast, velho. Dá uma olhada nos vídeos desse cara. E aí eu fico indicando pra quem tá comigo, porque assim, eu tô respirando isso, eu tô gerando essa energia e você não consegue falar sobre outra coisa, né? Sim, então, ó, se você tá escutando esse episódio aqui, porque o Otávio recomendou no Uber, comenta aqui, deixa aqui no comentário que você veio por conta do Otávio aí, quando ele comentou sobre o Channels Test aí, que você pegou o Exatamente, Uber com cara, ele. exatamente. E aí eu passo esse dia todo na rua, né? E às vezes, assim, eu consigo bater minha meta um pouco mais cedo. Essa meta é um valor que eu estipulo por dia. E aí eu venho para casa, né? E às vezes eu ainda estou meio que eletrizado, né? De ter passado o dia inteiro na rua. Eu sento na frente do computador e para tentar relaxar um pouco. Aí eu vou analisar canal. Às vezes eu crio os roteiros, já deixo os roteiros criados para quando eu for gerar os SRT já tá com os roteiros criados. Ou então faço, né? Alguma parte do meu processo de criação. E aí, um outro ponto muito legal é que há umas 2 semanas atrás eu chamei um grande amigo meu para vir me ajudar com isso. Você perguntou para mim agora há pouco, Edu,
cara, quanto que você tem de meta? E aí eu disse que era 50 mil reais. Mas assim, não vale nada você ganhar dinheiro se as outras pessoas que estão ao teu redor não ganhar dinheiro também, né? Tem que existir um propósito nisso, a gente tem que transbordar. Se o CAS não transbordasse, talvez a gente não tivesse acontecendo essa conversa aqui hoje. Então, assim, é uma grande reação em cadeia. Então, assim, eu chamei um grande amigo meu para vir me ajudar e eu cheguei para esse cara e falei assim, mano, eu tô precisando de uma ajuda. Ele estava sem trabalhar. Eu mostrei para ele o que era o Channels, implantei dentro da cabeça dele. Falei assim, bicho, eu tenho um canal, ele tá monetizado, eu tô precisando de ajuda, eu quero saber se tu topa essa parada comigo. Ele disse, eu topo. Eu falei, então tá bom. Daqui pra frente, esse canal que já tá monetizado, que já tá existindo, 50% do que eu fizer com ele é teu. Só que eu preciso da tua ajuda. Aí ele topou, mano, não falta mais vídeo no canal. Porque no período que eu tô na rua, tem uma outra pessoa que tá me ajudando também. Então, assim, quando eu disse pra ti que não sei quanto tempo vai demorar para chegar nos 50 mil, mas eu vou chegar, é porque, cara, a ideia é que a gente transborde. Se eu puder ajudar outras pessoas no meio do caminho, eu vou ajudar também. E assim vai. Eu penso da mesma maneira aí. A gente não adianta nada só fazer dinheiro, lógico que é muito importante, mas a gente também faz pensando na nossa família, né? No teu caso aí você tem as suas filhas, eu sou solteiro ainda, mas eu penso muito, principalmente nos meus pais, né? Eu penso em aposentar eles de vez, né? Fazer com que eles fiquem tranquilos. Aí minha mãe já é aposentada, mas meu pai ainda trabalha. Então é isso, né? A gente também tem que transbordar para poder servir, né? Acho que servir é algo muito benéfico, né? Em todos os sentidos, não só no sentido ali de você ajudar profissionalmente, mas igual a gente está aqui na Channels, a minha missão aqui como especialista, inclusive, é poder ajudar as outras pessoas a também viverem do YouTube, né? Algo que mudou a minha vida. Então, estamos aí de acordo, concordo plenamente com a sua visão. Um outro ponto que eu não falei, Edu, é que além do ganho do AdSense, eu também estou vendendo infoproduto dentro do canal. Né? Acabou que a gente entrou nessa parte técnica e eu pulei isso, né? Ah, é verdade. Cara, eu criei um e-book. A princípio, eu comecei a vender o e-book por R$ 27,90. E aí, assim, dentro dos meus vídeos, eu subo uma oferta. O meu especialista ele fala dessa oferta, fala que está no primeiro link de comentário lá, né? E aí, cara, aconteceu um negócio absurdo ali. Porque, assim, todos os dias é uma média de 10 vendas, 10, 12 vendas acontecendo por R$ 27,90. Aí, há uma semana atrás, eu aumentei para R$ 97,90. E aí tá saindo venda também. Então, assim, tá acontecendo, né? Então, assim, tem esse outro ganho que está vindo a partir dos infoprodutos, né? Eu já cheguei a faturar mais ou menos aí uns 4 pau, né? 4 mil Pô, reais muito com, bom. Então, em com janeiro ali você fez, além, quase R$ 3.000 com AdSense, mas isso porque eu até puxei tua orelha antes, você fez em português, né? Se fosse ali canal em inglês ou espanhol, ia ser bem mais. Mas enfim, então, além do AdSense, você também já está faturando aí quase R$ 5.000 com infoproduto. com infoproduto. E um outro ponto é, eu criei uma página, né, para hospedar ali a oferta, né? E essas páginas, eu tenho um blog que ele é monetizado. Então, assim, eu coloquei essas páginas dentro desse blog. Então, eu fico jogando tráfego do YouTube todo o tempo para dentro do meu blog, que também está rendendo dólar através do blog, né? Então, assim, ficou uma esteira muito legal. Ganhando com a AdSense, ganhando com a monetização do blog e ganhando com a venda dos infoprodutos. Muito bom. Imagina quando você partir pra gringa e começar a faturar também com canal em inglês, espanhol. Então, por isso eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza que vai ter a parte 2. Assim, é só questão de tempo. Tenho certeza, irmão. Vamos agora então para as perguntinhas bate e volta. Eu quero que você comece então aqui respondendo. Primeira pergunta que eu vou trazer aqui para você. Quem é a pessoa mais importante na sua vida até hoje? Pode ser algum conhecido, algum familiar, pode ser uma pessoa famosa, enfim. Fique à vontade para responder da maneira que você quiser. Pode ser mais de uma pessoa? Pode ser mais de uma pessoa. Pode ser mais de uma pessoa? Então, eu tenho as pessoas mais especiais da minha vida. Primeiro são os meus pais, né? Eles
Cara, eles me apoiam em literalmente tudo. Se não fosse assim nesse período assim que eu passei por esse monte de situação maluca que eu compartilhei com vocês, se não fosse aqueles dois, talvez eu não tivesse aqui. Eu não falei, mas quando eu perdi lá o meu primeiro milhão lá atrás, eu pensei em tirar minha vida umas 3 vezes. E se não fosse minha mãe ou meu pai me apoiando, estando comigo, né, o Otávio não existia mais, era só fumaça, né? Assim, então primeiro os meus pais e depois minhas filhas, né? São as outras duas pessoas mais importantes da minha vida, eu vivo por elas. Legal. Um nicho que você nunca faria na sua vida. Cara, história de terror. Eu sou grande, assim, tenho 1,90 m de altura, mas eu sou medroso. É brincadeira, mas é porque eu não curto mesmo. Um nicho que você tem vontade de fazer que você ainda não fez. Música, né? Pelo fato de ser músico também. Legal. Um grande sonho. Um grande sonho, tá aí. O meu grande sonho, cara, é comprar um motorhome. Eu tenho vontade de ter um motorhome com um monte de monitor de computador dentro dele. Eu tenho 4 monitores, né? Assim, a minha ideia é montar uma estrutura, assim, uma estação de trabalho absurda e viver viajando esse mundão por aí, ganhando meu dinheiro através dos meus canais dark, através da internet. Um sonho de, cara, eu quero tirar ali um ano, 2 anos, não sei, pra ficar viajando, só pra ficar viajando. Tem esse objetivo também. Exatamente. Nesse período que eu fiquei aí meio loucão da cabeça, teve um dia que eu mandei uma mensagem pra minha mãe dizendo que eu ia sair daqui de São Paulo de bicicleta e ir até os Estados Unidos. Olha as ideias do cara, mano. Cara, dá pra você fazer isso aí com o Eu motorhome pensei, aí. aí como eu disse pra vocês que eu sou do tempo do Bob, lá do Fantástico Mundo do Bob, a minha mãe fez eu voltar pra terra em 2 minutos. Mano, para com isso, tu tem 2 filhas, velho. Para, vai catar coquinho, né? A última aqui, pra você, qual que é o maior vilão do YouTube, né? Você tá no começo aí da jornada, já monetizou, mas o que que mais te pegou assim? Pô, é perfeccionismo, é, sei lá, o medo de dar errado, ansiedade, enfim, qual que é na sua visão e até pelos outros relatos que você já ouviu aqui no podcast, na sua opinião, qual que é o grande inimigo do criador de conteúdo, quem tá, enfim, trabalhando com o YouTube? Cara, eu acho que na verdade eu teria uma escala de vilões. Né? O primeiro seria a ansiedade, né? Porque você faz um negócio hoje, dependendo quando a gente chega nessa situação do YouTube, foi basicamente como eu cheguei, eu precisava de uma solução para ontem. Então eu queria criar um vídeo hoje, amanhã ele tinha que monetizar e na semana que vem eu já tinha que estar ganhando grana. Não tinha margem para erro, mas as coisas não são assim, elas levam tempo. E aí a gente acaba se tornando muito ansioso, né? Aí pode acontecer da gente flopar vários canais ao longo desse tempo. E aí o outro ponto talvez seria o perfeccionismo. Né? A gente se prende tanto a um negócio que é, cara, solta esse conteúdo. E aí vai melhorando. O meu vídeo de hoje é completamente diferente do primeiro vídeo que eu fiz. O vídeo que viralizou o meu canal, meu vídeo de hoje está 10 vezes melhor do que ele, entendeu? Mas a gente se prende tantas coisas, né? E aí, hoje eu fui criando um processo para cada coisa. Eu já tenho um brother que está me ajudando. Então, assim, hoje já dá para fazer um negócio um pouco mais elaborado. Mas ainda assim, ainda não é 100% de perfeccionismo. Né? Sim. É isso, né? É você trocar a roda com o carro andando. Acho que é isso para alguns outros segmentos, alguns outros mercados, né? Enfim, talvez não seja o ideal, mas aqui para o YouTube é o ideal, porque você só vai aprendendo colocando a mão na massa, você só vai aprender testando, só vai aprender fazendo, né? Então, é isso. Tem uma frase aí que a galera fala na internet do Mister Beast, que ele parece que era uma dinâmica de 100 vídeos, né? Que como você começa hoje, daqui 100 vídeos, como que você vai estar. Então é basicamente isso, cara. É ir melhorando à medida que você vai desenrolando aí, né? Exato. Hoje, por exemplo, Otávio, quando algum aluno pergunta para mim ali na Channels, Eduardo, quanto tempo eu tenho que testar o canal para ver se vai dar certo? Cara, antes eu falava 50, 60 vídeos, hoje eu já tô falando 100 vídeos. Cara, é 100 vídeos. Cara, sabe um outro ponto bem legal, o Edu, que eu acho, cara, a gente vive hoje no tempo das inteligências artificiais. Então, é muito. Eu tenho acesso a conversar com Elon Musk? Não tenho. Eu tenho acesso a conversar com Bill Gates? Eu não tenho. Mas eu tenho acesso a uma inteligência artificial que ela pode simular uma conversa com esses caras. Então, o que eu faço? Eu fui atrás dos principais nomes de YouTube,
né? Aí eu transcrevo o vídeo desse cara, eu encho um agente com conhecimento daqueles caras e tudo que tem relação com o meu canal eu vou pedindo ajuda desses caras. Eu não tenho acesso a eles, mas eu tenho acesso à forma como eles pensam. Então, assim, análise de canal, análise de roteiro, análise de título, análise de thumb, como o MrBeast pensa com relação à thumb do título do texto do Otávio. Então, mano, eu piro na frente do computador aqui, é um negócio insano. Você trocar ideia comigo, você vai achar que eu sou doido. Mas, assim, é tentando criar uma estrutura com que eu tenha acesso no momento. Né? Talvez um dia eu tenha uma grana para pagar uma mentoria do MrBeast. Esse ainda não é o momento, mas eu posso usar a cabeça dele aqui através de uma inteligência artificial. É isso, né? Aproveitar as IAs assim da melhor forma, né? Eu sempre gosto de ressaltar que a nossa cachola é o que realmente vai trazer resultado, mas se você sabe usar bem ali as IAs, o cloud, por exemplo, você consegue ter resultados aí incríveis. E agora, Otávio, eu quero saber de ti. Na verdade, eu queria que você passasse aí, transmitisse aí para a galera que está ouvindo a gente uma mensagem final, principalmente para aquela pessoa que, cara, tá batalhando, tá postando vídeo, mas ainda não monetizou, ainda não teve nenhum resultado, ou para aquela pessoa que está muito ansiosa com o YouTube, ainda não teve resultado. Principalmente para essa pessoa, que tipo de mensagem você pode passar, né? Até porque, pô, você é um cara muito resiliente, né? Por tudo que você já passou, por tudo que você já, enfim, já testou, deu errado, deu certo, deu errado, deu certo. Eu tenho certeza que agora o seu caminho no YouTube é um caminho glorioso aí, vai cada vez mais desfrutar, colher, né? Resultados aí dentro do YouTube. Então, quero que você transmita essa mensagem, principalmente para essa galera que está com dificuldade, está, enfim, está ali batalhando, mas ainda não teve nenhum resultado. Que tipo de mensagem você pode passar para esses alunos e para quem está acompanhando aqui o Channelscast? Eu vou repetir a frase do Forte, né? Que milagres acontecem todos os dias. Tem gente que não acredita, mas acontece. Então, assim, gente, não percam a fé de vocês. Né? Não deixem de estudar. Né? Cara, e se entrega 100%. Né? Não faz as coisas meia boca, não. Não desiste, não, pô. Faz o seguinte, se você tem filho, olha pro teu filho e fala assim, eu vou fazer por ele. Se tu tem uma esposa, olha para ela e fala assim, eu vou fazer por ela. Se é os teus pais, eu vou fazer por eles. E vai para cima, irmão. Procura um motivo novo todo dia. Entendeu? Não desiste, não. E daqui a pouco, né, como eu, lá em dezembro de 2025, estava sonhando com participar do Channelscast, hoje eu estou aqui com o Edu, daqui a pouco isso vai acontecer também, pô. Né? Então, assim, é continuar, é constância, é ter fé, é se apegar a algo divino, é escrever um negócio e reler aquilo todo santo dia até entrar na tua cabeça de fato, né? E achar um propósito no meio disso tudo, sabe? E aí, com certeza, o Papai do Céu vai olhar do céu lá para cima e vai falar assim, bicho, hoje eu vou ajudar aquele cara lá porque ele merece. Ele tá fazendo, né? E aí, meu amigo, depois é só voar, né? É isso, cara. Otávio, muito obrigado. Pô, como eu já falei aqui para você, cara, eu espero você aqui no Channelscast para nossa parte 2, onde você vai estar faturando aí R$ 50.000. Então, quando você chegar à marca de 50K, vamos aí fazer a parte 2 com o Otávio Machado. E para mandar aquela energia positiva pro Otávio, igual eu já comentei aqui anteriormente, Otávio 50K, escreva aí nos comentários, Otávio 50K, para que ele possa participar aqui da parte 2 e, enfim, contar como que ele conquistou isso. Eu tenho certeza que você vai conquistar isso. Otávio, muito obrigado, de verdade, gratidão aí pela disponibilidade, pelo tempo e por ter compartilhado a tua história, que é incrível. Como você falou, dá para a gente falar muita coisa ainda sobre a sua história na parte 2 depois na parte 3. Você é um cara que é muito resiliente e eu acho que caras assim, como você, né, que consegue passar essa energia boa, mesmo tendo dificuldade, e, pô, sempre metendo a cara, sempre buscando fazer acontecer, esse tipo de energia transborda e você com certeza acabou inspirando aqui várias pessoas que escutaram esse episódio. Tá bom? Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Edu. Cara, eu acho que o ponto principal mesmo é a gente tentar achar uma coisa boa no meio do problema.
Se tá chovendo, irmão, dança na chuva, pô. Né? Ali a gente vai achar felicidade, sabe? Para você que quer saber mais, então, sobre a Channels, igual o Otávio aí, que entrou recentemente e já tá com o canal monetizado, monetizou com 4 vídeos, deixa o link aqui no comentário fixado, para você conversar com a nossa equipe, para você entender, pô, será que é melhor para mim o Legacy, o Plus, quem sabe o Gold? Então, entre em contato através do link que está no comentário fixado, converse com a nossa equipe para você entender como que funciona a Channels de fato, até porque tem a nossa comunidade no Discord, onde você tem acesso de segunda a sexta aos nossos especialistas, ou seja, você pode tirar qualquer dúvida sobre YouTube, sobre AdSense, sobre, sei lá, qualquer IA, você pode entrar em contato aí com os nossos especialistas, pessoas que já monetizaram, que já tiveram resultado no YouTube. Eu sou um dos especialistas, por exemplo. Então, estamos lá atendendo a galera. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado para você que ficou até o fim. Otávio 50K, escreva aí. E fui! Tamo junto. Valeu!